Olá pessoal, estou gravando esse vídeo para dar um feedback sobre a atividade de avaliação da aula do professor, tá certo? E esse grupo é o grupo 1 de Venda Nova, é o grupo do professor, graduando professor Francisco, junto com os alunos Márcio, Renan e Cristiane, tá? Os próximos assuntos serão campo elétrico, potencial elétrico, capacidade de um condutor e capacitores. E é em cima desses assuntos que vocês deverão desenvolver uma atividade baseada nos pressupostos da aprendizagem educativa. Mas antes vamos aqui avaliar, vamos fazer alguns comentários sobre a análise que vocês fizeram do professor, da aula do professor. Eu confesso que essa análise desse trabalho em particular foi um pouco trabalhosa, porque vocês escreveram muitas coisas e o que eu percebi é que às vezes as respostas de uma pergunta estavam na outra e vice-versa. Então eu não sei muito bem, isso gera uma certa dúvida, me deixa um pouco com dificuldade de entender o que o professor efetivamente faz na aula, né? Tem muita coisa misturada, vamos tentar ponto a ponto aqui para a gente entender. Leve em consideração o conhecimento prévio do aluno. Bom, colocou um monte de escrita, mas eu sublinhei algumas coisas que eu considero importantes. Tentou fazer várias pontes sobre eletricidade e circuitos elétricos, né? Quer dizer, fazer essa ponte é legal, mas isso não quer dizer que está levando em consideração aquilo que os alunos sabem, né? É uma atitude do professor que tenta mostrar para eles alguma coisa, para que aquilo serve, ou como que aquilo pode ser utilizado, mas não necessariamente o que o aluno sabe. Né? Quer dizer, o que o aluno sabe sobre aquele conteúdo? Temos que fazer alguma ação concreta nessa direção, que é aquilo que eu já falei também para os outros grupos. Ou dá um texto para eles lerem e pede para eles te responderem por e-mail quais são as dificuldades, ou pelo Facebook, né? Pode ser. Ou então pega na literatura as diversas levantamentos que já foram feitos sobre concepções alternativas dos estudantes a respeito dos assuntos que vocês estão dando aula. Então, esses são ações concretas que realmente te permitem saber quais são os conhecimentos prévios dos alunos, e a partir daí você pode reelaborar sua aula, levando em consideração esses conhecimentos, tá? Então, isso que está colocado aqui, eu não sei se isso vai garantir que o professor está levando em consideração, não. Mostra para eles a utilidade dos conteúdos. Novamente, né, me parece em outras respostas que o professor se preocupa com isso, mas não é o que está respondido aqui. Eu sublinhei também uma frase: podemos observar ele com um monte de capacitores, resistores, motores elétricos e dielétricos para mostrar como acontece o funcionamento de cada um. Mostrar como funciona é uma coisa, e é importante, mas não quer dizer que se mostre para que aquilo serve, né? Então tem que diferenciar bem isso aí. Não pode confundir mostrar como funciona como necessariamente mostrar para que aquilo serve, onde aquilo pode ser utilizado. Então, novamente aqui, tem uma questão que não sei se o que o professor faz responde isso que está sendo perguntado aqui. Quer dizer, como é que é a aula efetivamente do professor, né? A aula do professor parece que não está mostrando a utilidade dos conteúdos. Propõe desafio aos alunos. Veja, essa fala aqui, eu sublinhei uma coisa interessante que vocês colocaram, parece uma citação da própria fala do professor. São pessoas capazes de mudar o mundo onde vivem. Quer dizer, o aluno tem que se enxergar dessa maneira. Isso do ponto de vista motivacional é muito interessante, tá certo? Acho que o professor tem esse papel mesmo, tem que ser realmente um entusiasta no sentido de colocar isso para o estudante. Mas isso não se configura em um desafio. Você desafiar um aluno é você pedir para ele fazer alguma coisa que ele vai ter que se esforçar, né? Sei lá na parte de campo elétrico, circuitos elétricos, pedir para montar um circuito divisor de tensão, por exemplo. Como que faz isso, né? Entra 12 volts aqui e sai 5 de um lado e 7 do outro, por exemplo. Isso é um trabalho prático que o aluno vai ter que pensar, vai ter que fazer conta, vai ter que arrumar componente. Isso é um desafio concreto,
né? Ele vai ter que superar, ele vai ter uma meta para cumprir, né? E essa frase do professor, novamente, é uma frase importante, mas me parece muito mais no sentido motivacional. E, de fato, os alunos podem realmente mudar o mundo, mas dizer isso não quer dizer que está desafiando os estudantes, né? Utiliza diferentes recursos? Bom, me parece que está claro que sim, o professor utiliza diferentes recursos, né? E até cita aqui slides, filmes, applets, componentes diversos, como citou também em outros momentos. E é por aí mesmo, acho que levar essas coisas para a sala de aula é muito positivo e muito interessante. Precisa disso de fato, né? Realiza atividades que promovem consolidação dos conteúdos. Eu já vi lá embaixo que o professor usa o método da instrução pelos colegas, mas não está citado aqui como uma atividade de negociação de significados. Parece que está tendo um uso indevido do método. Depois eu vou comentar lá naquele outro termo. E aqui ele coloca assim, olha, ele gosta muito de acreditar que os alunos estão sendo capazes de fortalecer os conhecimentos que já possuem, incorporando novos significados. Quer dizer, não tem uma ação específica, não está descrita uma ação específica para promover consolidação dos conteúdos, né? Então, novamente, eu fico em dúvida o que o professor efetivamente faz, da maneira como vocês descreveram, né? E fico em dúvida se ele está fazendo negociação de caso. Parece que não está. Como é o feedback na perspectiva da motivação, né? Novamente aqui tem umas coisas interessantes falando que o professor valoriza o esforço do aluno e que o professor é um entusiasta de aula e tudo mais, e eu não tenho dúvida de que isso também ressoe importante para os estudantes. Mas a questão do feedback que o Biselneck coloca é uma questão muito específica. Quando o aluno te faz uma demanda, uma pergunta, ou algum afirmativo, ou alguma coisa do tipo, alguma interação que ele tem com você, essa coisa pode estar correta ou não, do ponto de vista da física. O feedback entra nesse ponto. Como que você reage a isso? Você, professor, como que você reage a isso aí? Então essa reação, ela pode ser um feedback negativo, no sentido, se o aluno errou, você tem que dizer para ele que está errado. E ao mesmo tempo aproveitar esse momento para dizer para ele qual o caminho que precisa ser seguido para corrigir aquele erro, para superar aquela dificuldade. Então esse seria uma espécie de um feedback negativo, uma forma de você dizer que está errado e apontar o caminho. Ao mesmo tempo que se ele está correto e tudo mais, você deve elogiar, deve incentivar o aluno a continuar, né? Então, eu acho que o professor está muito bem intencionado nessa história e certamente em determinados momentos deve fazer isso, mas não está muito caracterizado que tem um entendimento do que é feedback na teoria da motivação. Então acho que o grupo precisa dar uma lida de novo no artigo lá da motivação para entender melhor como é que é esse feedback que eu estou perguntando aqui, que está sendo colocado aqui. Como é que é a avaliação da disciplina? Olha aqui, ó. Questões, simulações, atividades experimentais e aplicação do método pelos colegas. Veja, esses 3 primeiros itens está ok. Mas a aplicação de métodos pelos colegas, eu vou fazer uma questão importante aqui para esse grupo. Este método nunca deve ser utilizado como método de avaliação. Tá? Isso é importante ficar muito claro. Se outros grupos também assistirem, que fique muito claro. O método de instrução pelos colegas, aqueles testes conceituais para levantar plaquinhas, ele o objetivo principal é promover negociação de significados. Os estudantes têm que negociar entre si, têm que discutir entre si um assunto, tá certo? E não devem ser avaliados, porque quando você dá nota, você acaba favorecendo sempre aquele aluno que sabe mais. E o método passa a ter um efeito inverso. O aluno que sabe menos acaba ficando um pouco constrangido de falar o que sabe e o que acha sobre o assunto. Tá certo? Então, quando você usa método de instrução pelos colegas para avaliar os alunos, você está cometendo um erro muito grave. Não faça isso, tá certo? Use sim o método, mas não para avaliar, e sim para negociar significados. O termo é claro, negociar significados e não avaliar. Você diria que sua avaliação é formativa? Acho que foi bem interessante essa discussão que foi colocada aqui, né? Que também me parece que são palavras do professor.
eu destaquei um trecho aqui que vocês colocaram, né, onde se tem um professor que aplica um conteúdo, falando aqui que nós estamos numa cultura, né, de que tem um professor que aplica um conteúdo, depois uma prova e no final vem a nota. É uma questão cultural, nós estamos acostumados com isso. De fato, isso é uma questão cultural e a gente está realmente acostumado com isso, mas a gente precisa realmente mudar, né? O que é essa questão da avaliação formativa? É novamente você aproveitar o menino que ele errou, alguma dificuldade que ele teve, para apontar ali um caminho para ele, falar, olha, tá errado aqui. Então, é usar a avaliação como uma ferramenta de formação, quer dizer, uma ferramenta que te permite identificar problemas, erros, dificuldades e dizer para ele também o caminho de como resolver aquilo, né? Eu acho até que o professor faz isso, porque mais abaixo aqui ele comenta que faz isso, mas não está bem colocado nesse tópico, né? E uma outra coisa que o professor também traz aqui, que é essa coisa da Finlândia, eu não sei se isso se aplica bem aqui, né? Que eu acho que eu não conheço o método deles, eu sei que eles são referência e não conheço muito bem o método deles, mas realmente existe uma questão cultural importante, uma diferença importante, eu não sei se funcionaria bem aqui. Mas essa história de fazer, de usar a avaliação de forma para um momento formativo, me parece ser bastante interessante, bastante útil, né? E novamente a questão da recursividade, é que sim, o professor ressalta que são ferramentas importantes para os professores verifiquem os assuntos que os alunos conseguiram assimilar e possam reforçar, trabalhar com as questões que o estudante apresentou maior grau de dificuldade, né? Está indicado aqui que o professor realmente parece fazer a questão da recursividade, que é uma coisa bem interessante, tá? Agora, só lembrando que a questão da recursividade, quando você deixa o aluno refazer, você também pode reconsiderar algum percentual da nota. Se o aluno errou a questão inteira e a questão valia 2 pontos, deixou ele refazer, você vai recorrigir, não vai valer de novo 2 pontos, porque senão todo mundo iria ficar 0 na prova, esperar o professor corrigir para depois refazer e tirar 10. Então, não é por aí. Eu acho que toda vez que você deixar refazer tem que ter uma penalidade. Eu acho que uma vez que você deixar refazer já é muito melhor do que nunca deixar refazer, né? Então usar a recursividade é bem interessante. Parece que o professor realmente usa. Então tem algumas coisas confusas aqui no grupo, mas tem muitas coisas interessantes também. Então acho que vale a pena dar uma refletida sobre esses comentários e talvez até melhorar um pouco a precisão aqui, mas também talvez o professor refletir um pouco como é que ele está se adequando, o que ele está fazendo que está já bem encaminhado e o que precisa realmente reestruturar, tá? Então espero que esses comentários aí sirvam para vocês fazerem essa reflexão e desejo um bom trabalho para vocês e até a próxima aí, quando a gente vai iniciar o processo de estruturação das atividades de acordo com a aprendizagem significativa, os pressupostos da aprendizagem significativa. É isso aí, abraço para vocês, até mais.